sem controle, revelando os impactos devastadores da descriminalização das drogas na epidemia invisível. O caso São Francisco. Bem-vindos a São Francisco, a cidade que uma vez foi conhecida como uma joia da costa oeste dos Estados Unidos. Porém, hoje em dia, essa cidade icônica tem sido atormentada por uma epidemia silenciosa, transformando-se em uma verdadeira cidade zumbi. Neste documentário investigativo, vamos explorar a ligação entre a descriminalização das drogas em São Francisco e o alarmante aumento das mortes por overdose. Você vai entender que o jogo é geopolítico, espiritual e ideológico. E falaremos sobre o Brasil também. Prepare-se. Não é difícil vermos figurões e candidatos a cargos públicos forçando a opinião pública para enxergar as drogas como uma questão de discriminação, raça e preconceito. Como o caso do candidato a deputado que usou a comunidade negra na Califórnia e jogou a questão para o cunho racial. É claro, com o apoio do Black Lives Matter e grupos radicais da esquerda financiados pela Open Society Foundation. A ONU produziu um documento para servir de base jurídica aos países membros, onde ficou claro o desejo da elite política mundial para a descriminalização das drogas. O poder ha ordenado que a cocaína é o veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Segundo a ONU, há uma supercriminalização no mundo. Inacreditável, não? A descriminalização das drogas e suas consequências. Tudo começa com um forte apelo da indústria da maconha. Ela é a queridinha dos cartéis, pois serve como abre-alas deste carnaval infernal. Embora a maioria das pessoas que fumam maconha não desenvolva transtornos psicóticos, isso é o que alguns artigos acadêmicos tendenciosos afirmam, especialistas internacionais em drogas argumentaram em 2016 que há evidências suficientes de danos potenciais para que os governos emitam advertências claras, que geralmente eles estão falhando em fazer. Em 2016, seguindo o exemplo de Portugal, o estado da Califórnia decidiu tomar um caminho controverso ao descriminalizar certas drogas, incluindo maconha, cocaína e heroína em São Francisco. Essa decisão foi aplaudida por muitos defensores da reforma das políticas de drogas, mas agora estamos testemunhando as consequências desastrosas. Atualmente, quase todas as drogas psicodélicas foram liberadas para o porte e uso recreativo. A maconha abriu a porta para isso. Os números. Dados oficiais revelam um aumento alarmante nas mortes por overdose desde a descriminalização das drogas em São Francisco. Segundo o Departamento de Saúde Pública, o número de mortes por overdose cresceu 41% em poucos meses. São Francisco teve mais mortes por overdose do que por Covid. Esses números são chocantes e não podem ser ignorados. A população de rua e a violência. Outro aspecto preocupante dessa crise é o aumento da população de rua em São Francisco. De acordo com estatísticas oficiais, a população de rua aumentou em mais de 35% desde a descriminalização das drogas e 17% nos últimos 2 anos. Só na área da Bahia são 38 mil desabrigados todas as noites. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos estima que o estado da Califórnia tem aproximadamente 130 mil pessoas sem teto. Essas pessoas vulneráveis estão sofrendo diretamente as consequências dessa política falha. Falando em consequências, a violência está aumentando nas ruas de São Francisco. Relatórios da polícia mostram que os crimes relacionados a drogas e a disputa de territórios entre gangues têm aumentado drasticamente desde a descriminalização das drogas. A população de rua e na rua, em sua maioria, é afetada por essa onda de violência. A conexão. Muitas gangues na Califórnia, fundadas desde a década de 60, estão entre as muitas moléculas dessa fórmula sintética destrutiva em uma reação química perfeita, para a lógica do crime, claro, entre os cartéis chineses e os mexicanos. Black Dragons, Jackson Street Boys, Asian Boys, Washang, Teen Rascal Gang são alguns exemplos. Existem informações e relatos que sugerem ligações entre a China e os cartéis de opioides nos Estados Unidos.
embora seja importante ressaltar que essas conexões podem ser complexas e multifacetadas. Abaixo estão alguns pontos relevantes a serem considerados. A China é conhecida por ser um dos principais produtores mundiais de substâncias químicas utilizadas na fabricação dos opioides, como o fentanil. O fentanil é um opioide sintético potente e altamente viciante que tem sido associado a muitas overdoses nos Estados Unidos. Veja o que diz o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aspas. O cartel de Sinaloa é um dos cartéis de drogas mais poderosos do mundo e é o grande responsável pela fabricação e importação de fentanil para a distribuição nos Estados Unidos. O fentanil é um opioide sintético perigoso que é mais de 50 vezes mais potente que a heroína. O fentanil é agora a principal causa de morte de americanos de 18 a 49 anos e alimentou a epidemia de opioides que assola famílias e comunidades inteiras nos Estados Unidos há aproximadamente 8 anos. Entre 2019 e 2021, as overdoses fatais aumentaram aproximadamente 94%, com cerca de 196 americanos morrendo todos os dias devido ao fentanil. O cartel de Sinaloa operava com uma afiliação de traficantes de drogas e levadores de dinheiro que obtêm precursores químicos, em grande parte da China, para a fabricação de drogas sintéticas. Fabricam drogas no México, transportam essas drogas para os Estados Unidos e coletam, levam e transferem os produtos do tráfico de drogas. Uma vez liderados por Joaquim Guzmán Loera, também conhecido como El Chapo, e Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo. Os membros e associados do cartel de Sinaloa, supostamente incluindo os filhos de Guzmán Loera, conhecidos coletivamente como Chapitos, contrabandearam quantidades significativas de drogas através do México para os Estados Unidos. As 3 últimas administrações presidenciais dos Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, dedicaram foco diplomático para induzir e impelir a China a endurecer suas regulamentações em relação às drogas de classe do fentanil e seus precursores químicos e a aplicar essas regulamentações com mais diligência. O PCCH usa essa questão não só no jogo geoestratégico diplomático, mas também como fonte de renda, atuando na venda de produtos e insumos para essas drogas nos Estados Unidos, África, Ásia e América Latina. Se você assistiu à série Breaking Bad, você lembra que o professor de química destruiu sua vida e de sua família ao decidir fabricar drogas sintéticas. Mas o Walter White, na vida real, ele fala mandarim. Há relatos de que organizações criminosas chinesas têm desempenhado um papel no tráfico de opioides dos Estados Unidos. Isso inclui o contrabando de substâncias químicas e a produção de opioides sintéticos ilegais, que são vendidos nos mercados ilícitos. A internet tem sido utilizada como um canal para a venda de opioides e substâncias químicas relacionadas, muitas vezes por meio de sites sediados na China. Esses sites podem oferecer facilidade de acesso e anonimato aos compradores, o que dificulta o controle e a repressão das atividades ilegais. Não podemos ignorar a conexão entre a descriminalização das drogas em São Francisco e o poder dos cartéis. Os DTO chineses e mexicanos são os grandes fornecedores dos vendedores locais que entopem as ruas de zumbis da vida real. As ruas de Tenderloin são dominadas por andarilhos, viciados, jovens perdidos com surtos alucinógenos e psicóticos, mulheres fumando e usando estas substâncias em plena calçada. Esses cartéis encontraram uma oportunidade lucrativa em uma cidade onde as drogas são tratadas com complacência. Opioides, a crise programada. A crise dos opioides nos Estados Unidos atingiu níveis alarmantes. São Francisco não está imune a esse problema e a descriminalização das drogas só o agravou. A indústria farmacêutica, certamente, com o tráfico ilegal de opioides, está destruindo vidas e comunidades. Dados oficiais revelam um aumento exponencial no número de mortes relacionadas aos opioides este ano. As ONGs globalistas e os psicodélicos. É crucial entender como as ONGs globalistas têm influenciado essa agenda. Organizações como a Open Society Foundation
liderada por George Soros, tem financiado campanhas pela descriminalização das drogas em todo o país, incluindo a cidade de São Francisco. Segundo a Forbes, abre aspas, George Soros é o maior fornecedor de drogas dos Estados Unidos. Sua fundação doou cerca de 200 milhões de dólares para as reformas das políticas de drogas desde 1994, o dobro do que a maioria das pessoas estimava até agora. Fecha aspas. A recente aprovação da liberação de todos os psicodélicos é uma prova desse poder de influência. Uma sociedade débil, idiotizada, de jovens que se tornarão os verdadeiros zumbis, escravos do pecado e servos da nova ordem mundial. Com a descriminalização das drogas, estamos vendo uma verdadeira indústria emergir em São Francisco. Estimativas indicam que o mercado de drogas ilegais movimenta milhões de dólares por ano na cidade. Essa soma astronômica está nas mãos de traficantes e cartéis, enquanto a sociedade sofre as consequências. Contemple este cenário à sua frente. Famílias enfraquecidas, jovens perdidos em um mundo sem regras, onde o certo se tornou errado. O gordo é saudável, o feio é belo. O homem é mulher, a mulher está empoderada. A religião do Ocidente se enfraqueceu, seus símbolos morrendo, seus heróis são machistas, misóginos, opressores, transfóbicos. O que restará da sociedade? Eu respondo, se curvar ao iníquo, o líder do novo mundo, da nova ordem mundial, o anticristo. Aborto, descriminalização das drogas, gênero, pedofilia, incesto, fim da propriedade privada, restrição da liberdade de opinião e etc. Nós estamos falando da agenda da elite globalista. Vocês estão entendendo? O Brasil não está longe disso, viu? Pelo contrário. A ministra do Supremo Tribunal Federal decidiu antecipar o debate que vem travado desde 2015, ou ela decidiu se curvar à ordem das elites globais, para voltar a debater a descriminalização das drogas no Brasil. Falaremos um pouco mais adiante sobre o Brasil, mas veja a fuga demográfica e a perda de capital em São Francisco. Como resultado dessa crise, São Francisco está enfrentando uma fuga demográfica preocupante. Pessoas e empresas estão abandonando a cidade em busca de um ambiente mais seguro e saudável. O capital e o investimento estão sendo perdidos rapidamente e a economia local está sofrendo as consequências. O fato, o que vimos em São Francisco, é um alerta para todos os Estados Unidos e o mundo, diante do risco das agendas globalistas. Lembrem-se que no Carnaval de 2023 no Brasil, uma ONG fazia campanha para consumo consciente de drogas e ainda fez comercial e criou uma casa de consumo consciente. Tudo financiado pela Open Society Foundation. A descriminalização das drogas pode ter consequências devastadoras, levando ao aumento das mortes por overdose, a violência nas ruas e o fortalecimento de cartéis e influências estrangeiras. Devemos combater essas políticas de drogas, dado o impacto humano social que representam. Caso contrário, mais cidades podem se transformar em verdadeiras cidades zumbis, onde o caos e a destruição substituem a segurança e a prosperidade. Limites estão sendo rompidos. E aqui no Brasil começará um forte debate. A agenda mundial, a agenda globalista no Brasil, ficou travada em alguns aspectos. As mudanças são muito drásticas e a imposição da agenda globalista é muito forte. Nós devemos ter consciência das sequelas dessas políticas globalistas devastadoras. Essa série vai mostrar para você várias cidades, mas sempre refletindo para o Brasil. Fiquem atentos, porque certamente essa é uma agenda que será imposta à sociedade brasileira. Mas fique firme, continue sendo luz. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.